Boa tarde a todos. Meu nome é Renan. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre profissões na área de games e esportes. Obrigado pelo convite aqui na Intergame Summit Play Minas. Como falei, meu nome é Renan, eu sou chefe de operação da MVP Network desde 2018 para 2019. Mas já atuo na área já faz 15 anos. Eu comecei na área de games em 2010 como operador de liga mesmo. Naquela época que a gente nem imaginava que games dava para ganhar dinheiro ou que games existiam profissões, né? Mal a gente pensava em profissões como pro players, que é o mais conhecido, né, quando a gente fala de games, ainda mais sobre pessoas não endêmicas, né? Então eu comecei nessa época. Como League Ops, já fiz mais de 700 competições durante todos esses anos. Fui gerente de esportes por um tempo também. Fiz o circuito IDM League, de League of Legends, que foi a maior competição de esportes de inscritos, né, do mundo, na época, já deve ter passado, que era cerca de 1.800 equipes de LoL, né, de ouro de LoL. Hoje em dia não vai pegar isso, acho que nem tem tanta gente jogando assim para fazer equipe. Fui diretor de esportes da FUP, da Federação Universitária da Paulista, de 2020 a 2023. Então liderava os projetos de games dentro da FUP. O CPUE é um deles, que é o Campeonato Paulista Universitário de Esportes, que dá vaga para os Jogos Brasileiros. Como eu falei, então em 2018, fundei, né, sou cofundador, junto com o Nelson Ferreira, a MVP Network, onde estou até hoje. Então a gente atua como agência e produtora de diversos eventos. A gente faz broadcast, eventos, a gente também faz planejamento comercial. Então a gente já atendeu e atende algumas empresas como NVIDIA, Intel, JBL, Fast Shop, Disney, Asus, Logitech, enfim, uma infinidade de empresas e marcas ao longo desses 7 anos de MVP, e também para desenvolvedoras, né, trabalhando direto ou indiretamente com o Riot Games, o Realverse. Já trabalhamos com Genshin Impact, ZZZ, Supercell. Hoje a gente faz o circuito de Brawl Stars Brasil, o CBBS, junto com o Bruno Clash e o Deco, o CBBS, o Latam, né, o All Stars Latam, e também a gente faz o Superstars. Agora a gente está entrando com o calendário 2026 também, do Clash Royale, que vai ser tão forte como, né? E também já fizemos trabalhos para a Blizzard. Bom, é um tema um pouco amplo quando a gente fala de profissões, né? Mas eu acredito que o mais importante é a gente falar das profissões, digamos que comuns, que existem, que é aplicada no âmbito de games e esportes. Então qualquer profissão, basicamente, ela é aplicada em games. E a maior diferença é você ser um profissional de determinada área e conhecer de games. Isso é bastante importante para a desenvolvedora, por exemplo. Quando você vai trabalhar, você é um profissional de marketing, ou você é um psicólogo, ou você trabalha na parte jurídica, você precisa saber desse trabalho, ser formado nesse trabalho e também entender do game que a desenvolvedora está fazendo, né? Então tem essa particularidade dentro dos games. E o ecossistema, eu trouxe esse exemplo, existem outras formas, eu trouxe esse exemplo para a gente conseguir seguir numa linha, que é o ecossistema do produto. O produto nada mais é o jogo, e o que está em torno dele, né? A gente tem a desenvolvedora e publicadora, que faz o jogo, que publica o jogo, mas ela precisa, principalmente no Brasil, que as empresas, as desenvolvedoras geralmente abrem hubs no Brasil, né? Então ela precisa de braço para ajudar empresas e agências de marketing que ajudem ela a ter a visibilidade do produto dela, do jogo dela. E as agências precisam das produtoras, justamente para fazer o broadcast, para fazer os eventos, né, com a verba de marketing que vem da desenvolvedora para o jogo, né? E nisso, e também as competições, claro, as produtoras fazem as competições, e nisso vem as organizações profissionais, com essa visibilidade dessas competições, sendo elas ou oficialmente da desenvolvedora, ou a ramificação de outras competições semi-profissionais ou amadoras, que vêm essas organizações que dão mais visibilidade para o produto. Então, o importante é o produto final. Então, tem esse hub aí de empresas trabalhando para um jogo, não é somente a desenvolvedora, né?
Então eu trago as áreas de atuação, um pouco das profissões que tem nessas áreas de atuações dessas empresas. Então a gente tem o desenvolvimento de jogos, né, que são os profissionais responsáveis por criar desde o conceito até o produto final. Então eu coloco aqui também no canto qual profissão faz mais sentido para qual empresa, né? Então a gente tem game designer, o cara que cria o jogo, né, o desenho do jogo, programador, engenheiro de software, artista 2D e 3D, modelador e animador, que essa profissão, por sinal, hoje em dia está muito forte aqui no Brasil. Então estão sendo feitas muitas produções aqui no nosso país, com profissionais aqui, o que antigamente era só vinha tudo de fora, até não só criações para o jogo em si, mas também como peça de publicidade, como vídeos, animações das competições. Então, estão se utilizando empresas e profissionais muito nessa área de criação 2D e 3D, modelador e animador, né? Sound design e composição, isso também vai um pouco com o que eu falei antes. Hoje já se utiliza, quando a gente, principalmente quando um jogo ele é, por exemplo, em inglês, ele traz para o nosso país, ele tem que fazer toda a parte de áudio novamente. E é tudo feito com empresas aqui do país, né? Dubladores aqui do país, engenheiros de som aqui do país. Então, é uma área que tem crescido bastante, porque hoje as empresas viram o potencial de jogadores do nosso país e tem um carinho maior na questão de adaptar os jogos deles para a nossa língua, né? Produtor e gerente de projeto, isso é bacana porque você vê game producer, né, o gerente de projeto, em bancos, em outras empresas. Toda empresa precisa de um bom gerente de projeto, né? Ou bons gerentes de projeto. E também o cara que, para ele trabalhar numa desenvolvedora como gerente de projeto, ele tem que manjar muito do jogo. Ele tem que manjar cada task, de cada ação, de cada profissional que vai trabalhar dentro de um determinado projeto. Então, essa grande diferença, principalmente na parte da desenvolvedora, que você precisa manjar muito do jogo e ser o profissional que ela está pedindo, como gerente de projeto, como um game designer, como um dev, né, e tudo mais. Então essa é um pouco da parte da desenvolvedora, mas também a gente traz as outras profissões, né, mais convencionais, como marketing, comunicação e conteúdo, né, que são grandes responsáveis por conectar a comunidade, marcas e jogadores. Então, a empresa que faz o planejamento de marketing, eu coloquei ali desenvolvedora e agência, porque às vezes a desenvolvedora ou uma marca de tecnologia, como Logitech, LG, enfim, ela tem um profissional de marketing lá dentro. Não necessariamente ele é o conhecedor de games, mas por isso que entra a agência. Algumas agências focadas em games, como a MVP, ou Red Button, enfim, ou agências de publicidade que já existiam antes de vir a grande onda de games e se adaptaram, né, a começar a fazer games, principalmente porque essas agências já tinham uma carteira de clientes e precisou atender eles, né? Então, o pessoal de marketing que faz o planejamento comercial, e o planejamento da onde aquela verba de marketing vai ser investida. Então, toda desenvolvedora, meu jogo tem que atingir tantas pessoas desse segmento. Então, tem toda essa parte de planejamento que é muito pesado. Então, eu dou meus parabéns para os profissionais de marketing dessa parte. Eu sou mais de campo. Eu sou aquele cara, sabe aquele cara de preto que está lá no fundo com o cara de bravo? Esse não sou eu, na verdade, meu sócio, que está vendo, provavelmente. Eu sou o cara que está com um cara alegre, bem humorado, tá? Então eu sou mais o cara de campo. Mas eu dou parabéns também para o pessoal de marketing que faz esse trabalho que é monstruoso, que depois vem para a gente, no caso do meu sócio é mais focado nisso, e vem para a gente executar, né? Aí tem um caster, narrador, host e analista de mesa, que são os casters, né, que a gente já está acostumado, que fazem parte da desenvolvedora ou da agência, junto com o influence manager, que ele traz o influenciador, né? Não necessariamente o influencer precisa estar dentro de uma agência, né? Mas é ele que vai pegar a demanda do cliente, da desenvolvedora no caso, ou da marca, e vai selecionar o desenvolvedor que é melhor para aquele tipo de ação, para aquele tipo de jogo, né? Às vezes é um criador de tipo de jogo. E então eles fazem esse trabalho de
de gestão, né? Gestão de comunidade, então, Community Manager, que vai entender a comunidade. Eu vou um pouquinho rápido, senão não vai dar tempo, eu acho. Social Media, que é o que trabalha junto com os gestores de comunidade para entender a comunidade e conseguir comunicar com eles. Produtor de conteúdo e designer. Designer, no caso de marketing, é mais produção de peças de publicidade, né? Diferente de um designer de games, são coisas diferentes. Então o designer aqui ele vai estar focado mais em peças de publicidade, do jogo ou da marca, né? Linkada ao jogo. A gente fez um trabalho para a Fast Shop, por exemplo, que era conseguir trazer a Fast Shop para o mundo gamer, mas ela sendo a Fast Shop, que é totalmente minimalista. Então a gente fez esse trabalho e criou a Game Lab by Fast Shop, e a gente trouxe esse trabalho junto com os nossos designers, e foi um desafio gigante, porque às vezes a gente vendo parece ser fácil o minimalismo em games, porque parece ser mais simples, mas é um conceito muito difícil de você aplicar. Então a gente conseguiu, mas é um trabalho muito importante da parte dos designers de criar esse novo brand book, né, das empresas. Aqui falando de competições e operações de esportes, a competição, mais focada na competição em si, foi onde eu comecei e tenho contato até hoje. Então, desenvolvedoras geralmente fazem suas próprias competições, ou ela tem participação de produtoras, e também times de esportes, vocês olham hoje organizações profissionais também fazendo suas próprias competições. Geralmente a operação não é delas em si, geralmente é a produtora que já tem um time focado de esportes, produtora ou agência. Então a gente tem o eSport Competition Manager, que é basicamente é o gerente geral, é o cara que manja muito da competição, ele que vai pegar o briefing do cliente, sendo ele desenvolvedor, agência, vai montar toda a competição, né? Vai fazer a gestão de tudo isso, vai montar toda a competição, quantas modalidades são, se é um jogo, se é 2 jogos, se é 3 jogos, quanto tempo vai durar, vai fazer quantas pessoas ele precisa e vai passar para o gerente de projeto. E o gerente de projeto a gente descobriu ao longo dos anos que você precisa de um bom gerente de projeto para conseguir fazer seus trabalhos, principalmente os trabalhos simultâneos, né, que vai aparecendo. Então é o cara que vai alocando as pessoas e vai ficando em cima do tempo das tarefas de cada pessoa, que é o gerente de projeto que vai mapear tudo isso, né? Tanto um projeto específico, quanto vários projetos simultâneos. Então precisa ser um cara extremamente organizado, um cara muito bom na parte de gerente de projeto, e ele precisa manjar muito de game. Porque o League Ops, por exemplo, que é o árbitro, né, o operador de liga, tem League Ops que fazem 3, 4 jogos, mas tem muito Game Head, que é especialista de jogo, que ele é especialista daquele jogo. Então você vai precisar de uma pessoa para cada jogo. Tem eventos aí que tem 10, 12 modalidades de jogos, e a gente precisa de 10, 12 Game Heads, que é o porquê. Precisa desse cara que é especialista, que é o cara que cria o regulamento da modalidade ali, é o cara que cuida, junto com a analista de dados das inscrições. Então, precisa ser feito um trabalho em conjunto com esse time, tá? Às vezes é um time maior, mas essa receita aí desse bolo é perfeita para você ter uma competição bem sucedida. A gente fala de produção audiovisual e broadcast, que hoje em dia é onde eu mais atuo, e a importância de você saber de game para trabalhar nessa área. Se a gente pega produções convencionais, digamos assim, como de TV, como outras produções, ela é impossível de se aplicar em esporte. Então, se eu pegar um diretor de TV que nunca teve contato com game e ele fazer uma produção, um broadcast de esporte, é impossível. A complexidade, a diferença que os mundos é muito diferente. Porque no esporte você tem um operador de spec, por exemplo. Muita gente não sabe o que é o operador de spec, que é o cara que está filmando, o espectador que está filmando dentro do jogo. A interligação dele com o replay, com a câmera do corte, com o filmmaker sabe os momentos certos de pegar o cinegrafista, né? Então, existe uma complexidade muito grande e que se precisa muito no mercado. Eu já vi grandes profissionais do mundo, principalmente no início, tá, gente? Em 2013, 2014, grandes profissionais do audiovisual teve sérios problemas fazendo produções de esportes. Justamente por essas ligações de quantos specs você precisa, para qual jogo, qual momento você entra,
da força de rede e conectividade que você precisa dentro de uma house de games. Então é uma complexidade totalmente diferente do que existe. Claro, o cara que é um profissional, um grande diretor, um grande cinegrafista, ele vai ter facilidade de aprender, mas ele precisa se jogar de cabeça para entrar dentro de uma operação. Para você ter uma ideia, a MVP, ela não, hoje em dia é muito forte, acho que é mais forte na nossa área de produção audiovisual e podcast, porém ela nem iniciou com esse motivo. Foi de tanto contratar empresas que não conseguiam, empresas com nomes fortes, tá? Que a gente decidiu criar a nossa própria produtora disso, entendeu? As pessoas que entram, elas precisam saber do game, precisam entender do que está acontecendo, né? Então essa área a gente precisa muito. Então tem a área de produção de eventos, que também é muito forte. Esse foi um dos eventos que a gente fez, que foi o Festival Universitário de Genshin Impact, que era o Genshin Impact que não existe competitivo, que é um MMO, e a gente bolou um competitivo para a Royalverse e deu super certo. Então a gente faz a produção de evento, faz grandes stages também. Então, e tem a mesma coisa, né? Tem que ter um produtor de evento, os produtores que saibam do que com o público que ele está lidando. O stage manager é o cara que tem que saber que tudo que está acontecendo no jogo e também no palco. O produtor técnico de luz, som, LED, vídeo, tem que treinar bastante para a parte do game. O game tem certas cores que você tem que seguir. Tem essa complexidade também. Os montadores, né? A cenografia, designer de stand, que também é diferente dos outros designers, pelo menos a parte de você desenhar um stand de uma feira ou algo do tipo. E staff operacional e atendimento, né? Então, como vocês podem ver, todas as áreas de atuações são áreas convencionais na parte de entretenimento digital, né? Mas em games tem essa particularidade de você precisa entender do game e entender do produto, tá? Então também tem as equipes profissionais e as orgs, né? São as equipes profissionais que tem coach, head coach, assistente de coach, analista de performance. E esses aqui precisam saber do jogo total, né? Para conseguir ajudar os atletas a ter a melhor performance possível, né? Então essas equipes profissionais são as equipes que hoje muitas vezes não nascem profissionais, nascem uma equipe, às vezes em amigos, ou algum novo empresário que tenta se aventurar, e muitas vezes dá certo, mas gerenciar uma equipe, ter uma game work, que não se fala mais game house hoje, né? É uma game work com o pessoal é muito difícil você gerenciar. Claro que a gente já teve algumas provas de conceito, o que deu errado no passado, né, de colocar todo mundo morando junto e tudo mais, de ter um trabalho de psicólogo. Então tem um psicólogo que tem que saber do jogo, tem que entender da juventude, que às vezes é muito difícil, e às vezes são psicólogos que já são de outro momento de vida, né, e tem que entender o que se passa na cabeça desses jovens, porque não é nada mais que um esporte da mente, né? Então a gente precisa estar muito bem alinhado com isso. Isso já teve uma prova de conceito gigantesca, e você precisa desse trabalho com os jogadores que eles estão bem fisicamente, mentalmente, para conseguir evoluir no jogo, né? Então tem nutricionista, tem avaliação de talentos, cara, é uma infinidade de profissões que a gente tem dentro também das organizações profissionais. Então você, eu tô de banco de imagem, está ótima. É que não ia ser prepotência eu colocar uma foto minha com meu sócio, assim, pô, ia ficar chato pra caramba, né? Não, aqui o pessoal aí, ó, deixa eles aí, entendeu? É de banco de imagem, mas está pago, tá? Então tem gestão em negócios, tem o Product Manager, gerente de produto. Então, às vezes, só você tem na parte mais na área de gestão, ou você é RH e é gamer e quer trabalhar. Então, tem todas as áreas desse ecossistema, precisa de um bom recrutamento especializado. Já sofremos bastante com isso também. Então para você entender que beleza, é game, mas é uma empresa, ela precisa de uma gestão, ela precisa de um segmento, ela precisa de um gerente de projeto, ela precisa de um bom recrutamento, um bom jurídico, um bom financeiro. Então,
muitas empresas, até que a gente viu no mercado, fala, caramba, o tamanho dessa empresa que era, e como que chegou nesse ponto? Muito porque ainda games era tratado só como diversão e não com o profissionalismo que deveria ter. Acho que esse motivo também foi que a gente da MVP começou a passar a fazer produções de áudio, de podcast, áudio no geral, justamente por isso, porque a gente não conseguia achar, por mais que tinham profissionais no mercado, eram poucos que tratavam games com seriedade, né? Hoje em dia é mais fácil, né, você achar, mas é difícil você achar profissionais. Você compor profissionais nas suas empresas com as profissões, né? Com gestão, com novos profissionais do audiovisual. Então é muito difícil ainda você conseguir bons profissionais e a gente incentiva bastante, né? Então tem as tendências e novas oportunidades, o que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Automação aplicada em jogos e transmissões, são profissionais, algum profissional que quer, principalmente desenvolvedor, ou está estudando a área e quer passar para a área de games, não só necessariamente o produto precisa de desenvolvedor, mas as produtoras ou agências, que precisa das transmissões aplicadas com API, que você consiga fazer algo cada vez mais personalizado para a entrega do cliente. Hoje a gente tem uma entrega personalizada, por exemplo, até em games como o LoL, o cara fechou, sei lá, um Trinity Force, já aparece automaticamente, Powered by Intel, por exemplo. Você consegue fazer sua transmissão muito única para o cliente, entendeu? Uma experiência, eu queria que aparecesse meu nome ali da seguinte forma. Então a gente consegue automatizar. Então isso vem cada vez mais demanda. E vocês sabem como o marca adora estar dentro do jogo, né? Então a gente dá um jeito numa transmissão que a marca apareça com meio dessas automações, porque na mão, um grafismo na mão, fazer isso é impossível. Então isso vem um crescimento, isso não só da nossa empresa, isso vem precisando de pessoas que façam essas automações cada vez mais. Realidade virtual e simuladores está muito alto, desde que lançou, na verdade, ele está muito alto e continua muito alto. Quem tem a vontade de se aprofundar nesse assunto, tem muito mercado. Games de esportes tradicionais, principalmente com a entrada do COI e do COB, né? A gente tem... a Olimpíadas está com muita visão na parte de games, mas primeiramente em games tradicionais, de esportes tradicionais, como futebol, remo, né? Ele já tem um puta de um sistema de remo muito legal que eu vi no COB. Então isso é um futuro que não tem muitos profissionais, e eu vi, até na feira do COB eu vi muitas empresas ou startups com esse anseio de que precisa de gente, precisa de braço, e como está entrando o COI e o COB muito forte nisso, então precisam de profissionais dessa área também. E eventos híbridos, né? Com experiências imersivas, como eventos... Hoje o evento dificilmente ele acaba num ponto, né? Ou só um evento presencial, ou só um evento online, né? O grande sucesso é que você faça um evento, comece ele online, que comece a divulgação desse evento durante um tempo e que ele tenha um grande fechamento no evento presencial, né? Aqui é mais para mostrar... A indústria de games é muito mais do que jogar, né? Então, se você tem um perfil criativo, né? Que são pessoas que gostam de criar, de desenhar, até de codificar, que também é criativo. Para mim, codificar tem que ser... criar algo com base em código tem que ser muito criativo. Você que tem um perfil mais analítico, né? Gosta de investigar, analisar padrões, estratégias, também tem mercado para você. Gestores, né, o pessoal que gosta de ser líderes corporativos, isso está precisando muito também. Técnicos, comunicadores, empreendedores, enfim. É um mercado que hoje ele tem muito dinheiro e ele precisa de muitos profissionais. Claro que Latam, perto do mundo, ele é só 4%. Hoje, agora aumentou um pouquinho, né? Desse ano, mas ainda é um oceano muito azul de oportunidades. 5%, até 6%, né? Latam de faturamento, comparado com o mundo, Ásia, Europa. Por um lado, é ruim, porque a gente está muito atrás desses outros
né, continentes, porém, a gente traz um oceano azul de oportunidade. Então, tanto para profissionais quanto para investimento de marcas, aqui ainda está muito, parece que está gigantesco, está grande, mas aí tem muito o que crescer e está crescendo. A curva agora do mercado é para crescer. Claro que na pandemia a gente teve um boom muito grande, mas 2026 em números, principalmente faturamento, a gente já ultrapassa, né? Devido à pandemia ter dado um boom, agora a parte de recompra, o reaquecimento da população é muito maior. Muita gente que não tinha acesso à tecnologia, ou porque não gostava de ter um entretenimento digital, acabou sendo obrigado a ter na pandemia e agora a gente entra na fase de recompra. Basicamente isso é um aberto. Então, eu dei uma segmentada. Claro que não é só isso que eu falei. Eu fiz esse ecossistema, que é mais ou menos como funciona, porém, existe uma afinidade de mercado. Na verdade, assim, se você tem realmente vontade de trabalhar com esporte ou games, não é fácil. Muitos aqui trabalham com isso e tiveram que suar muito, tiveram que tiver muita prova de conceito, muita prova de acreditar em você mesmo e em muitos momentos pensar em desistir, eu acredito, porque não é fácil, tanto para a parte, hoje é mais fácil, então a gente capinou um pouco, porque era muito difícil das pessoas entenderem o que você está fazendo, né? Entenderem o que você está criando, e não entendem. Finge que entende, e você continuar com aquilo, e às vezes sem dinheiro, só com o seu esforço, e conseguir seu lugar ao sol. Então, hoje já existe uma infinidade de coisas, de mercado, de profissões para você entrar dentro de games e esportes, porém, precisa de muito suor, né? Porque a gente que já está no mercado há algum tempo, a gente sabe quando selecionar um bom profissional, né? Então, às vezes o cara é super bem intencionado, mas não tem muito conhecimento, você pega, ensina e ajuda ele vai ser um mega profissional. Mas às vezes o profissional tem um problema já de outros mercados, como acontece bastante no broadcast, aí esse cara talvez não tenha tanto desenvolvimento, mas o mercado está aberto para receber quem é que seja, mas estamos aqui, espertos aí que está entrando, que venha com garra, com vontade, como a gente foi e cresceu dentro dele. É isso.